Oi, gente, eu sou a professora Elisa e esse é um vídeo do projeto Muito Bem Carolina e eu vou estar falando sobre dois heróis que estão e inserir eles dentro do contexto histórico, tá? Primeira coisa, né, para falar sobre histórias em quadrinhos é que possui uma importância, né, cultural enquanto mídia popular e até em questão de propagar muito grande as ideias dentro de uma HQ. E então eu vou analisar o quadrinho do Superman e do Capitão América, principalmente no início, né, em que eles foram publicados, inseridos com o contexto que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. E é isso. O Superman, o criador dele, né, é o Jerry Siegel e o Joe Shuster. O quadrinho é de 1938. Então, esse super-herói, ele precisava promover, né, uma identificação com o público. Então, assim, as pessoas precisavam enxergar nesse herói elas mesmas. Então, por isso também que a narrativa do Superman possui uma característica de superaventura, de resolver os problemas da sociedade. Então, assim, o público acaba se aproximando com de imaginar que eles também podem enfrentar esse problema. Então, o Superman, na primeira edição do quadrinho, aparece na capa, assim, levantando o carro, né, e mostrando a sua força para salvar uma pessoa que estava ali ao lado, próximo a esse carro. Então, assim, o herói, ele possui essas características de abdicar os seus próprios desejos, da sua vida por algo maior. Então, assim, uma ideia muito semelhante à questão do sacrifício, né? No sentido de que ele sacrifica suas vontades em prol de salvar o mundo. A sua vida é dedicada a isso. Então, ele possui qualidades éticas, de inteligência, de força, de ajudar os necessitados, de mostrar que o herói precisa ter esses valores morais bem definidos. Uma ideia também sobre o quadrinho do Superman é assim, uma ideia de que vai salvar a população de que está enfrentando, né, uma crise econômica ainda lá nos Estados Unidos, de desemprego. E também, assim, no contexto pós-guerra, eles também lançam, né, HQs relacionadas a esse período e que reflete muito nas histórias do Superman. Então, assim, no contexto pós-guerra, já estava vendo, pós-guerra da Primeira Guerra, tá? Já estava vendo rumores sobre o Hitler, né, que eles precisavam de uma representação para encorajar e os Estados Unidos conseguir enfrentar esses problemas. E criar essa esperança, né, no imaginário das pessoas, de que os Estados Unidos ia conseguir enfrentar. Então, assim, a ideia de o ser humano buscar uma perfeição, tanto física quanto mental, em que a população, assim, se identifique com o Superman, né, porque, assim, ele representa essa perfeição, de que consegue resolver os problemas, de qualquer problema, as ameaças ele resolve com clareza. Então, assim, era disso que a população precisava naquele momento para enxergar e se reerguer de uma crise econômica e da guerra, sabe? Então, assim, os Estados Unidos, só para a gente contextualizar um pouquinho, eles estavam passando por problemas econômicos de desemprego também, pessoas passando fome. Então, aquele ideal americano, ou o espírito americano, de que os Estados Unidos são melhores, que são fortes, estava enfraquecido. E isso foi desde a crise de 1929, ocorreu esse enfraquecimento até na própria população, né? Então, o quadrinho é muito importante nesse sentido do Superman. Aí, em 1932, é criado o New Deal, que é a solução para os problemas econômicos dos Estados Unidos. Mesmo dando certo esse New Deal, ainda assim, os Estados Unidos ainda estavam naqueles altos e baixos, sabe? Na economia deles. Então, ainda assim, eles ficavam sofrendo por essas questões econômicas, a população vivia com medo devido a toda essa crise, que foi, assim, um baque muito forte, né, até no contexto mundial mesmo. E
eles continuavam sofrendo com essas questões, então tem essa perda de confiança no próprio país e de que era um país forte, de independente, então cria esse medo na população, tanto que o Superman, ele é criado justamente para voltar esse ideal americano de força, de superpotência, de independência. Então, assim, o Superman é a personificação desse ideal americano, de determinação, de continuar lutando pelo país, tanto que ele não possui nenhuma fraqueza, então, tipo assim, pra mostrar assim, nós somos poderosos, tipo, os Estados Unidos são poderosos, sabe? Pra criar essa esperança na população de que eles vão dar a volta por cima, recuperar o ânimo dessa população nesse sentido, de acreditar que os Estados Unidos é forte, sim. Então, assim, o Superman, ele tem um super força, raio laser, e a única fraqueza dele seria a Kryptonita, né? Mas é algo, assim, muito difícil de conseguir dentro do próprio quadrinho, assim, na história, na narrativa mostra. Então, assim, eles realmente criam a imagem do Superman para representar os Estados Unidos como praticamente indestrutível, de forte, de resistência. Então, a ideia de poder sendo muito representada, de ter um controle dessa situação, de mostrar assim, poxa, eu sou os Estados Unidos, eu tenho um controle dessa situação, isso é refletido através do quadrinho do Superman. Então, assim, até porque eles precisavam, né, do apoio da população para realmente se manter forte enquanto país. Então, assim, colocar essa ideia de força, de poder, por meio de uma criação de um herói que é muito forte, porque, assim, é algo que, por exemplo, se você consegue ler desde criança dessas histórias, isso fica gravado na sua mente, assim, por muitos anos, você não esquece, né? Então, são realmente, é uma sacada, assim, muito boa, assim, que eu consegui refletir, de usar esse imaginário para criar essa esperança na população, porque assim, o herói representa, né, uma esperança de que você vai conseguir destruir tudo aquilo que atrapalha os Estados Unidos de vencer, tudo aquilo assim que você vai conseguir realmente ficar forte, do país ser forte. Então assim, tanto que as cores do Superman são as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então assim, um personagem é realmente uma representação desse ideal americano. E outro personagem marcante, que também possui, né, uma representação desse ideal americano, é o Capitão América. O Capitão América, os criadores são o Joe Simon e o Jack Kirby. Ele é de um quadrinho de 1940. E aí, assim, na primeira edição da HQ, do Capitão América, aparece ele dando um soco em Hitler. O Capitão América, assim, foi feito para lutar na Segunda Guerra Mundial e mostrar esse ideal americano na guerra. Então, na narrativa, o Capitão América, ele se sujeita a um experimento para ele poder participar da guerra, que aquilo faz tornar ele forte, né, indestrutível. Então, assim, tornar um soldado realmente perfeito para esse combate. Então, ele acaba criando, né, um ideal de você estar disposto a tudo, a dar a sua vida pela nação, acabar com os nazistas. Que era, nesse período da criação do HQ, estava realmente muito forte essa questão do antinazismo. Então, a grande questão aqui é justamente de transmitir a vontade de ir à guerra a todo custo, de que é necessário fazer isso pela nação, sabe? Através disso se voluntariar para entrar na guerra e ajudar o seu país. Então, assim, essa parte da história é muito importante dele aceitar correr o risco de, por exemplo, não dar certo e morrer aquele experimento, mas mesmo assim ele queria tentar servir o seu país. Então, acho que é algo muito impactante nesse sentido de fazer com que as pessoas, ao ver o Capitão América, se prontifiquem a ir para a guerra, de se inspirar nisso para ir para a guerra também. Então, assim, uma ideia de patriotismo muito forte nesse quadrinho, de até mesmo pelo símbolo do traje do Capitão América, a roupa com as cores da bandeira, o próprio escudo com a estrela no meio. Então, um patriotismo muito forte sendo representado pelo Capitão América. Mesmo antes dos Estados Unidos entrar na guerra, o HQ já foi lançado. Então, assim, nesse período em que ele foi lançado, a Alemanha ainda estava ganhando a guerra. Então, é algo, assim, muito importante também de mostrar que logo na capa do quadrinho aparece o Capitão América derrotando o Hitler.
E imaginando também a repercussão, né, desse quadrinho devido a todo esse caos que estava acontecendo com o início da Segunda Guerra, e que as pessoas precisavam ver aquilo e acreditar naquilo realmente, porque o Capitão América também é uma representação de soldado que combate para ajudar realmente a América, né? Então as pessoas precisavam ver aquilo e acreditar que eles iam conseguir enfrentar essa guerra. Tanto que fazem propagandas antinazistas através dos quadrinhos, o uso de propaganda para determinar os valores hegemônicos na sociedade. Então, assim, nesse sentido, o uso da propaganda foi muito importante, não só nos quadrinhos, mas jornais, filmes, mas também é uma questão de como esses usos, né, de como esses usos da propaganda, mesmo que os aliados estavam perdendo, mas de, assim, de propagar essa imagem de força, de vencedor, através de um personagem e então atacar o nazismo, atacar o Hitler. O tratado mesmo de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, ele é quebrado pela Alemanha e assim acaba intensificando a guerra. E aí, nesse tempo, os Estados Unidos assim, não estavam ainda na Segunda Guerra, ele não entrou desde o começo, mas em 1941 os Estados Unidos entram na guerra, que foi quando, né, o Japão atacou Pearl Harbor. Então, assim, no quadrinho mesmo, a Caveira Vermelha e o Barão Zemo seria a representação do exército de Hitler, que o capitão a todo momento está lutando contra ele, sabe? Então já acaba mostrando no quadrinho esse conflito que estava existente realmente na Segunda Guerra. Então, assim, o super-herói, ele conciliava a sua vida pessoal com o salvamento do mundo. Então o super-herói visto como alguém de coragem, que são, assim, os símbolos marcados por essas ações do personagem, né, que geram uma aproximação com o público em equilibrar esses problemas que eles estavam enfrentando, de valores morais marcantes, tipo assim, a ideia de servir realmente a nação. Então, uma questão importante também sobre o Capitão América é que ele não vai de arma para a guerra. Nos quadrinhos mostra que ele usa apenas o escudo. Então, assim, ao mesmo tempo que ele usa o escudo para atacar, ele usa a ideia muito maior de se defender, no sentido de proteção. Então, assim, dá a entender que o Capitão América ou os próprios Estados Unidos, de que, assim, que eles não são os vilões da história, que eles estão fazendo aquilo apenas para defender o seu país, que é um argumento muito utilizado nesse período de guerra, né? De você justificar suas ações através só em prol da defesa do país. Então, assim, de justificar os atos como uma ação certa. Então, assim, a parte do escudo é muito interessante também para representar que eles não são os vilões que estão entrando na guerra apenas para se defender, porque precisavam disso. Então, assim, são ideais americanos que através do Capitão América e do Superman é transmitido para a população, né, nessa narrativa. Então, o que eu quero chamar a atenção é para como o uso do quadrinho foi importante para o imaginário dessa população, para inspirar a ter esperança em seu país, de ir lutar, porque, assim, isso te torna um herói também, de você aceitar a ir para a guerra. Então, quando acaba a guerra, enfraquece as vendas, né, da HQ do Capitão América, que continuou assim por muito tempo ainda, mas como o foco era o combate aos nazistas e justamente o quadrinho foi para falar sobre o que estava acontecendo na guerra, e quando a guerra acabou realmente enfraquecendo as vendas do quadrinho, e em 1954 ele acaba sendo cancelado. Aí vai retornar só em 1960, por aí, quando os Vingadores encontram ele congelado. Só que daí já está inserido em outro contexto, então o retorno do Capitão América nesse imaginário popular. Então é muito interessante perceber como nesse período os heróis são criados praticamente como imortais, de que nada abala esses heróis, pensando sempre no futuro também. Então, assim, são muitos anos depois que vai ter uma modificação, principalmente referente quando acontece a bomba atômica, em que as pessoas, assim, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo e começa a ter esse medo de tudo, e isso começa a refletir também nos HQs, nas histórias em quadrinhos, de refletir com a forma como esses heróis vão ser representados, né, de ter uma modificação a associarem mais
a eles como humanos, justamente porque a população estava vivendo esse medo grande depois que acontece a bomba atômica. Então, assim, de que eles não são tão indestrutíveis assim, que tem esse lado humano. Porque, assim, E aí pode ser uma discussão para outro vídeo também, para não ficar muito longo. Para finalizar, utilizar os quadrinhos é importante, né, para fundamentar os conceitos e percepções de mundo. Então, assim, precisamos compreender o uso dessa linguagem, que é tanto verbal como não verbal. E fazer a crítica, né? Interligar com o contexto histórico, que foi a intenção desse vídeo, e que essas narrativas, o que elas representavam para o período. Acho que é muito importante essa reflexão, e o uso da produção artística ajuda, né, a despertar a sensibilidade, associar um sentido à arte, e a importância, né, como meio cultural e político também, e que contribui muito para a construção da mentalidade dentro da sociedade. Então, se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa o like e compartilha muito. É isso.